Chegou a hora de ir embora pra casa e, cara... Bom, o aeroporto aqui de Guarulhos está, assim, desertíssimo. Muito, muito deserto. Não tem absolutamente nada aberto. O serviço de bordo da KLM também está alterado para poder proteger também a saúde dos comissários de bordo. Então, o lanchinho que eles deixam para você, na sua cadeira. O aeroporto vazio. Fala galera, beleza com vocês? Tô de volta no meu cenário que não tá finalizado, mas tô em casa, em Dublin mais uma vez. Quem tá me acompanhando viu que eu tava em São Paulo, eu tava na casa da minha mãe, no interior, na chácara em Boituva. Fiquei lá praticamente o mês inteiro de março, porque o EWXP ia rolar no dia 14, não rolou. E aí tive que ficar por lá mais um tempo. Tinha outras coisas que iam acontecer lá, não aconteceram. Lançamento do meu livro, ia ter outras palestras, outras coisas que eu ia fazer, ia ter Dublin Pro. Aí nada podia acontecer, então eu fiquei alguns dias no Airbnb que eu tinha alugado em São Paulo, mas aí eu resolvi cancelar e ir pro interior. Isso foi antes do lockdown, né, do grande anúncio de não sair e tal. E é claro que eu evitei aglomeração o máximo que eu pude, não fiquei me aglomerando, mas eu fiquei alguns dias em São Paulo, depois do dia 14 de março, e aí já resolvi ir pra casa da minha mãe, questão de dias depois, acho que foi 2, 3 dias depois, porque eu falei, não vou ficar no Airbnb sozinho e vou sair daqui. Aí fui lá pra minha mãe, no interior. Eu achei que ia ser melhor tanto pra mim, tanto pra ela, eu poder apoiar ela se precisasse de alguma coisa. E aí agora eu tô em Dublin, porque passou um mês e eu voltei. Então eu quero contar um pouquinho pra vocês de como que foi minha experiência lá no Brasil, no interior, como é que eram as coisas no dia a dia, como é que era o meu cotidiano e como é que tá sendo aqui em Dublin, agora que eu tô aqui, e eu tô vendo muita diferença em coisas que vocês não vão acreditar. Primeira observação que eu quero levantar aqui, gente, é que o que eu vou falar é a realidade que eu estava vivenciando, não é a realidade que está acontecendo no Brasil. Não adianta falar, ah, mas aqui no Brasil não é assim. É o que eu estava vivenciando no interior, numa chácara, do que ficava a 12 quilômetros do mercado mais próximo, e agora como é que eu tô experienciando no sul de Dublin, fora da cidade, então não estou no centro de Dublin, então a comparação vai ser de interior com interior, praticamente. E é isso que vocês têm que estar atento, porque eu não vou falar de cidade, que é muito diferente de quem está morando no centro. Inclusive, a gente tem algumas pessoas que estão morando no centro que a gente conversou, a Má conversou com uma delas, a gente tem alguns depoimentos para vocês entenderem como é que tá sendo, mas eu vou colocar a minha perspectiva, porque eu não só fiquei lá, eu presenciei as duas coisas, como também fiz a viagem de volta. E vou contar um pouquinho como é que foi essa viagem também, o que mudou, como é que era o setup que eu tava. Lá no Brasil, eu tava numa chácara, ou seja, tava naturalmente isolado. Não tinha vizinho assim próximo. A outra coisa, ela não fica numa cidade próxima, ela fica no interior, como se você pegasse uma estradinha de terra, sabe? Basicamente isso. A 12 quilômetros do mercado mais próximo, 15 quilômetros do centro de Boituva. Então eu tava realmente no interiorzão. Então lá não mudou, porque o que mudaria você tá no meio do nada, que já não tem movimento e tá na quarentena? Não mudou. Tem várias vantagens com isso, né? Quem acompanhou meus stories viu que era legal. Tinha piscina, tem um pomar, vários pomares, né? Minha mãe tem um monte de coisa lá que pode plantar e tal. Então tinha muita fartura de frutas, de coisas muito frescas, sol, piscina, tava achando o máximo tudo isso, e eu tava com a minha mãe, então não tenho que reclamar mesmo. Qual que é um potencial risco, um potencial problema, que alertei minha mãe, claro, mas que é um potencial risco para quem mora nessa situação? É que qualquer suprimento, qualquer coisa que você precisa, você tem que dirigir muito tempo, né? Muito tempo eu digo assim, não é uma coisa que você faz a pé. Então a gente ia ter que ir no mercado fazer compra, a gente fez compra do mês, 12 quilômetros, né? Vai, pega o carro, já tem que comprar coisa pra dedéu, e aí vai depois, sei lá, precisa comprar alguma coisa na farmácia, também pega o carro. Se acontece alguma coisa, se precisa de um médico, alguma coisa, é pouquíssima opção que tem lá, pouquíssima opção. Aí uma dica pra quem tá no Brasil, que eu achei incrível na verdade, é que o doutor consulta, olha aí o jabá pros caras, né? O doutor consulta, você consegue fazer consulta online pelo WhatsApp. Eu achei incrível isso, porque eu precisava de um dermatologista comprar uma pomada e eu não podia ir, e eu precisava de receita. Eu agendei online, R$97 o agendamento, ou seja, para quem tem ganhando em euro, maravilhoso. Consegui essa receita e aí consegui comprar a minha pomada que eu precisava. Mas é uma forma de você evitar sair
e se você precisar de alguma coisa que tenha prescrição e você precisa disso, você consegue conversar com o médico online. Então eu achei legal isso porque é uma vantagem que o Brasil tem que a gente nem percebe, às vezes a gente passa batido e não percebe. Aqui na Irlanda isso não existe. Então, aí outra coisa que eu tava falando do mercado. Eu vou comparar um pouquinho com o mercado daqui, porque eu tava lá no mercado, precisava fazer a compra do mês, e eu observei o que tinha, o que não tinha, o que tava em falta, o que não tava. Engraçado que pode ser porque é interior, né? Mas o que tava em falta lá, faltou um pouco de farinha. Tinha muita farinha, mas não tinha tanta assim na prateleira. Você conseguia comprar, mas não era tanto e era limitado. Requeijão era limitado também. Fermento, quase não tinha. Minha mãe achou um pacotinho, um negocinho de fermento, mas quase não tinha. O que eu imagino, e que minha mãe comentou também, é que lá se faz muito pão, muita coisa, bolo, muita coisa em casa. E realmente, se você pegar a família tradicional, se faz muito disso, né? E eu imagino que as pessoas, porque é mais barato, elas acabaram comprando muita farinha e tal para fazer bolos e fazer pães, e acabou que era o que tinha de menos. E talvez outra coisa que não tinha era álcool gel, máscara, mas eu nem sei se tem tanto assim no supermercado, mesmo se a gente não tivesse numa época como agora, mas não tinha lá, mas tinha álcool, é um negócio de limpeza lá que o pessoal tava comprando bastante, tinha também quantidade limitada para se comprar por pessoas, mas tinha carnes, queijo, frutas assim, inacreditável a quantidade de fruta, legumes, assim, tudo, tava muito cheia as prateleiras. Eu fiquei surpreso que tava bem cheia as prateleiras, tinha um controle de entrada de você espirrar o álcool gel no carrinho, não onde você segura, espirrar na mão das pessoas, controlar quantas pessoas entram e quantas saem, ter uma distância nas pessoas no caixa, ter uma proteção e tal. O que acontece aqui no Brasil, o que eu até brinquei, depois falei que são as mini granadas de vírus. Tinha muita criança, porque estão em casa, né, porque não estão tendo aula, as crianças estavam correndo pelo mercado, se joga no chão, põe dedo no nariz, aí pega nas coisas, sai, larga, sabe? Ah, isso aqui é brinca, isso aqui é... Né? Se a criança tá com infectada, e por mais que ela não tenha reação, ela tá transmitindo, se ela fica correndo pra lá e pra cá e pondo tudo, sabe, tudo a risco, esbarrar em alguém e tal. Vai lá pra fila, vai, isso aqui, vai brigar com o filho, segurando o filho pela mão. Nessa, o pai tá pegando com a mão ali, e aí depois vai coçar o nariz, vai... Porque eu vi que eu ficava, ai meu Deus, não. Vai abrir a sacolinha de plástico, você dá aquela lambidinha no dedo pra poder abrir a sacola, sabe? Pra poder dar a liga. Aí não adianta, né? Eu não vi crianças aqui no supermercado pra comparar, vi só adultos, então não tenho essa base de comparação de crianças, mas as crianças eu vi que causaram esse problema, e tem esse outro problema que eu falei da sacolinha, que o Brasil também é uma mania, né, de usar sacolinha de plástico pra tudo. Eu vejo que muita gente é consciente, mas é uma bolha, né, da consciência. Pelo menos lá no interior, todo mundo vai no mercado sem sacola, porque vai lá e usa a do mercado, a sacola plástica. E aí mete a linguinha pra abrir a sacola pra ter coisa pra dentro. Higienização, o lado pessoal das pessoas não estava tão forte. O mercado tava fazendo aí o trabalho deles. Acho que tinha algumas pessoas conscientes. A quantidade de pessoas com máscara mínima, eu acho que uma a cada 20 pessoas estava com uma máscara, e olhe lá, e ainda assim tirava toda hora. Não tava com esse nível de controle, pelo menos lá em supermercado. Aqui na Irlanda, supermercado, quando eu fui uma vez, claro que quando eu cheguei, eu precisava comprar coisa, tava um mês fora de casa, não tinha nada, e aí eu fui no mercado grande, que é o Tesco. Aqui, como é que tá o supermercado? Tava razoavelmente cheio, tava com mais gente do que tava no Brasil, sendo que eu fui num dia de semana de tarde aqui, e no Brasil eu fui no final de semana, então o potencial de ter mais gente no final de semana é sempre mais alto, mas ainda assim tava mais cheio o Tesco aqui. Outra coisa, as pessoas parece que individualmente estavam se cuidando mais, e o mercado não cuidando tanto assim das pessoas. O que o mercado tava fazendo, que tinha no Tesco estabelecido, era controle de entrada de pessoas, entra e sai, para não estar tão cheio assim, e a distância. Então eles têm as sinalizações no chão. Mas ninguém espirrava álcool gel na sua cara, ninguém espirrava álcool gel na sua mão, ninguém ia limpar seu carrinho, cada um por si. Você vai lá, põe a mão no carrinho ou na cestinha de compra sem nada, assim, não tem higienização nenhuma. Não tinha álcool gel disponível pra você ir lá espirrar e se limpar. Não no Tesco que eu fui. Uma coisa que eu senti diferença daqui, não tinham vários itens no mercado. Tinham várias coisas que estavam faltando no mercado. Como eu falei, foi no meio de semana. Eu não sei se era uma época que precisava repor ou não precisava, mas várias coisas faltando no mercado. Tinha pouquíssimo papel toalha, papel higiênico tinha normal, álcool gel, nem pensar. Poucas frutas, muita fruta faltando, assim, muita prateleira vazia de frutas, de vegetais e legumes. Muita coisa, não é que tava faltando que não tinha, mas tava pouca quantidade. Tipo, massas, coisas de lata, pouca quantidade. As comidas que são realmente de conserva, né, que as pessoas usam e deixam lá. Estavam faltando, assim, prateleiras de latas que, será, deveriam ter 100 enfileiradas, deviam ter umas 30. Então, assim, você tinha que pôr a mão no fundo pra pegar, sabe? Como eu falei, pode ser que ia ter reposição
promoção, mas visualmente quando eu cheguei, notei que tinha menos quantidade de coisas disponíveis do que no Brasil. Tava muito mais fartura no Brasil, sendo que a gente tá falando de interior com interior, mercado grande, que é um Tesco, e lá era um mercado X de Boituva, assim, não era um mercado de nome nenhum, assim, não era um Extra, não era um Carrefour, nada disso. Ponto pro Brasil aí de supermercado. Ponto pro Brasil também de ter higienização do supermercado nos carrinhos, e que no Tesco não tinha. Agora, ponto pra Irlanda que individualmente as pessoas estavam mais conscientes, aliás, o uso de máscara é muito maior, acho que 3 pessoas a cada 10, mais ou menos. As pessoas realmente mantendo distância, e perceber que individualmente as pessoas estão um pouquinho mais preocupadas aqui no mercado, no Brasil um pouquinho menos preocupadas, talvez distraídas com detalhes, né? Esquecem essa coisa de lamber, pôr a mão na boca, pôr a mão no filho. Então, às vezes, é detalhe. Acho que as pessoas estão um pouco mais atentas, ou talvez um pouquinho mais preocupadas nesse lado, aqui na Irlanda. Mas o mercado em si estrutura melhor lá no interior, dadas as circunstâncias. Aí outra coisa que me chamou atenção, carros e pessoas na rua, né? Movimento lá de fora. Lá no Brasil, como eu falei, no interior em si, na chácara, não tinha muito movimento, né? Porque não tem movimento. Se tiver, passa pernilongo, formiga. Mas indo pra cidade, tinha um movimento mínimo, assim. Minha mãe precisava ir na farmácia, deviam ter umas 5 pessoas na farmácia, e as pessoas trabalhando, todos que estavam trabalhando estavam de máscara, com aquelas faixas para distância. Na rua mesmo, tinha muito lugar para parar o carro, porque pouquíssimos carros, mas ainda tinha um movimento razoável de carro, mas era tipo 6 da tarde no dia de semana, que seria um horário de pico. E o que eu digo razoável, assim, tava super fluido o trânsito, dá pra você atravessar a pé, assim, sem esperar o semáforo fechar, mas tinha um movimentinho. As pessoas, todas sem máscara, mas poucas pessoas na rua, poucas. Eu tô falando do centro da cidade, que é onde tinha farmácia, né? Não tem farmácia antes disso. Aqui na Irlanda, eu fui lá no supermercado e é um lugar que você passa, tem farmácia, tem chaveiro, sei lá, açougue, tem várias coisas. Muita coisa aberta e todos com um movimento razoável de pessoas. A farmácia também tinha um controle de quantas pessoas entram, isso não tinha no Brasil, mas é porque eram muito poucas pessoas, então eu não sei se teria um controle porque se tivesse mais gente. Mas a farmácia aqui tinha um controle maior, como eu falei, as pessoas cuidando dessa distância, mas eu senti um movimento muito maior no todo, sabe? Muito mais gente se movimentando aqui, apesar das distâncias, mais gente se movimentando aqui na Irlanda. Aí na rua me surpreendeu a quantidade de pessoas andando, pessoas fazendo exercício, saindo com cachorro, crianças, todas numa distância segura uma da outra, assim, aliás, uma boa distância uma da outra, mas muita gente na rua. Lá, como eu falei, você sai um pouquinho do centro e não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Mesmo tendo casas, você não tinha mais ninguém na rua. Aqui, eu tô num lugar que só tem casa e tem gente na rua toda hora. Eu vejo gente passando na rua, assim, movimento normal. Mais movimento, inclusive, do que antes dessa pandemia. Porque as pessoas estão saindo mais a pé. E por que isso? Aqui na Irlanda, esse lockdown que eles fizeram, que é esse bloqueio de sair na rua, isolamento, ele tem um perímetro de 2 km. Então você não pode passar de 2 km, ou seja, tudo que você pode fazer ao seu redor de 2 km você teoricamente faz a pé, a não ser que você tenha um problema muito grande para caminhar, não possa fazer um exercício básico aí de caminhada, você tá muito zoado, aí você tem que pegar um carro. Do contrário, você faz tudo a pé. Então, provavelmente por isso eu vejo mais gente a pé, eu vejo muita gente a pé. Mas eu vejo muita gente fazendo exercício, muitas pessoas de idade fazendo caminhadas de manhã, 7 e pouco da manhã, 6 e pouco da tarde, mas sempre uma distância assim, tipo, se eu tô na calçada passando com o Danone, a pessoa atravessa, vai pro outro lado da rua e atravessa do outro lado. Ela não vai cruzar comigo, mas nem a pau. No Brasil, apesar de menos gente, as pessoas se cruzam. Não tinha essa distância, não tinha essa consciência entre as pessoas individualmente. Aqui parece que individualmente elas estão mais preocupadas. A outra coisa, saindo de carro aqui, de novo, indo pro mercado numa distância de 2 km. No mercado mais próximo aqui de casa fica acho que 1,5 km. E eu ia de carro porque tinha muita coisa pra levar na sacola, tá? Ia ficar pesado e fazer estoque. Tinha um guarda, polícia na rua, e a polícia parou e perguntou: onde vocês vão? Ah, no mercado. Ah, ok. Onde que é? Aqui no... Ok. Assim, super de boa, mas parou pra perguntar. Tem gente, eu acho que, inclusive em depoimentos que a Má comentou e outras pessoas também, as pessoas vão sair, a guarda para, pergunta: onde vocês vão? No mercado. Onde vocês vão? Tá. Porque eles estão realmente impondo esse controle e a guarda tá ali pra assegurar de que as pessoas estão fazendo isso. Eu acho legal, eu acho nobre, porque se você deixar na mão das pessoas, vai ter gente disciplinada e vai ter gente indisciplinada e vira um problema. Na rua, como eu falei, se a gente comparar a rua no interior de São Paulo como a rua no interior daqui da Irlanda, tem mais movimento na rua aqui, mas com as pessoas conscientemente tendo esse espaçamento entre elas. Lá no Brasil é pouco movimento, mas o movimento que eu via era as pessoas inconscientes, cruzando uma com a outra, cruzando assim, muito próximas uma da outra, assim, encostando alguma coisa. Acho que as pessoas menos atentas a esses detalhes. Acho que faltava essa leve consciência aí de as pessoas estarem um pouco mais cientes individualmente. E talvez um pouco de educação que tem que acontecer, né? Educação no sentido de educar as pessoas sobre essas prevenções aí que elas têm que ter. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre
o voo de volta. Eu já falei, não tô fazendo turismo, voltando pra casa. Não tô indo pra Irlanda fazer intercâmbio. Eu já moro aqui há 12 anos, eu vim voltar. Voltei pra minha casa. Meu cachorro tá aqui, minha vida tá aqui, minhas coisas, tudo estão aqui. Então, a volta foi assim. A KLM, ela tá fazendo voos de segunda e sexta. Segunda e sexta, não segunda a sexta. Então, são 2 voos que eles fazem de Brasil, São Paulo pra Amsterdã. Não tem voo mais em Salvador, acho que de Rio de Janeiro não sei se tem ainda. E várias companhias aéreas estão fechadas. Não vi nada aberto naquela segunda-feira, que era o dia do meu voo. Deviam ter umas 50 pessoas, talvez, em fila. Não tinha um controle muito grande, mas o aeroporto em si estava vazio, tudo fechado. Pós-check-in, só tinha Duty Free que estava aberto. E vazio também, não tinha ninguém. Tinha um cara que era o trabalhador de lá, parado. Consequentemente, não tem lugar para comer. Se a pessoa tiver que fazer um voo de volta, não vai ter onde comer. No lounge que tem do aeroporto também, que é um lounge que você tem acesso se você é cliente, sei lá, Mastercard, ou cliente VIP, ou se você tem voos de business e tal, você tem acesso a essa sala. A sala também não tinha nada. Eles tinham alguma coisa ou outra que você podia beliscar, que era assim, coisas já pré-prontas. Então, sei lá, queijos cortados assim, já fechados num pacotinho, individuais para cada pessoa buscar, e acho que só. Não tinha mais nada. Não tinha máquina de café, não tinha mais nada. Isso em Guarulhos. Aí o voo, é um voo que eles estão fazendo, que eu imagino que assim, vamos ser funcionais. A gente não pode pôr em risco o staff, pôr em risco os comissários, pôr em risco a equipe. Então vamos fazer o mínimo necessário para te transportar do ponto A ao ponto B, que é te levar de onde você está agora até a sua casa, até onde for. E foi isso que eles fizeram. Foi essa a política que eles adotaram na KLM. Então o voo, você passa, faz a verificação do passaporte normal, você entrou no avião, é assim, tem a comidinha já numa sacola, toda embrulhada, lacrada, que é aquilo que você vai comer. Vai ter uma Coca-Cola, tem 3 águas, suco, pãozinho, um pão com presunto e queijo separado, aquele polenguinho, 2 barras de cereais e uma barrinha de chocolate. E é isso, essa sacolinha presa pra você fazer um voo de 11 horas e meia mais ou menos. Dá pra você viver muito bem 11 horas sem comer, você consegue, você fica com fome, mas você consegue. Mas eles fizeram ali o funcional, vamos te servir o que você precisa pra comer agora. Chega lá, você tem as comissárias de bordo, elas estão todas com a máscara, mantendo uma distância mínima aí, você só faz o necessário para passar e entrar na sua cabine. Obrigado, pessoal da KLM, voei de business. Então, o acesso que eu tive uma distância maior entre os passageiros. Eu não sei como é que foi na econômica, mas dado a quantidade de passageiros, eu tenho certeza de que tinha um espaço de pelo menos 1 ou 2 poltronas entre cada pessoa, porque não tava nem a pau 1/3 desse voo cheio, acho que 1/3 era o máximo ali. Então tinha espaço. Eu mostrei um pouquinho nos stories como é que foi esse voo, como é que tava lá mais ou menos. E aí o que acontece? Como eu já falei, eles estavam fazendo o possível, eles toda hora anunciavam, gente, mantenha a distância o passageiro do outro, lavem as mãos, evitem tocar no rosto, se for tossir, cotovelo, não tosse na cara, não tosse pro ar. Todas as precauções que eles precisavam colocar para poder dar um voo mais confortável e seguro para as pessoas chegarem bem. Então foi esse o voo. Aliás, me lembraram uma coisa. No voo, eu dormi, né? Eu capotei. Mas porque eu tava com muito sono. Aparentemente, eles serviram uma massa vegetal pra você comer em determinado horário. Mas eu nem vi porque eu capotei. Então eu realmente só vi essa colinha. Não sei se alguém que tava no voo pode confirmar, mas foi só isso. Enfim, chegamos no aeroporto de Amsterdã. Em Amsterdã, também vazio. Tinham só 2 guichês de raio-x pra você passar, e a uma distância absurda um do outro, sei lá, o guichê 3, outro guichê 19, assim, sabe? Um lado do outro lado. E aí também, mesma coisa, era só o nosso voo que chegou, o resto, pelo menos naquele horário, não tinha mais nenhum voo. Também imagino que é pra controlar a aglomeração, não ter vários voos chegando ao mesmo tempo. Chegando lá no aeroporto, tava assim, mais deserto do que o aeroporto de Guarulhos. Inacreditável, porque o aeroporto de Amsterdã é enorme. E tava vazio, assim, não tinha nada. Tudo fechado também. O lounge da KLM, que é um lounge VIP lá, que geralmente tem comida, tem café, não tinha nada. Tinha só uma máquina de café, daquelas automáticas, você aperta o botão e sai o café. De outras, sei lá, de 20 que eles têm, uma só que tava aberta pra você pegar um café, eu peguei um café. E só, e devia ter umas 10 pessoas lá, espalhadas num lounge que devem caber, sei lá, 300 pessoas. Então tava muito vazio, a sensação estranha, tá de tão vazio. Você vai descer pra pegar a parte onde você vai fazer o embarque, né? Você passa pelo portão de embarque, geralmente tem uma verificação do passaporte, não tinha nada, passa ninguém. Aí mesma coisa, vai entrar no ônibus, que é o que leva pro avião, o ônibus deixava entrar tipo 5 pessoas e saía vazio o ônibus. E ele saiu acho que 2, 3 viagens pra fazer bem vazio mesmo, quase ninguém. E a mesma coisa, nesse voo, que era de Amsterdã pra Dublin, deviam ter umas 20 pessoas. Tava muito vazio.
muito vazio mesmo. E pelo que eu lembro, eu sentei numa poltrona no meio, assim, poltrona 15, 16, sei lá. Eu não tinha ninguém do meu lado, ninguém do outro lado, e aí atrás, do lado cruzado, tinha uma pessoa, e aí na frente também, do lado cruzado, tinha uma pessoa. Eu imagino que eles tenham feito esse zigue-zague pra evitar a pessoa na sua nuca e uma pessoa na frente. E só quando eram realmente pessoas, casais e tal, que estavam juntos. Mas muita gente, mais ou menos no centro da aeronave, e uma ou duas pessoas na frente e tal. E a mesma coisa, sem serviço de bordo, já tava um sanduichinho em cima da poltrona pra você só consumir aquilo. O transporte foi basicamente esse, foi funcional, pra te levar do ponto A ao ponto B. Levou, acabou. Chegando em Dublin, imigração também super vazio. Dublin tava parado também no aeroporto. Inclusive, o aeroporto de Dublin, vou falar pra vocês, era o mais movimentado, entre aspas, dentre os outros dois que eu passei. Guarulhos e de Schiphol, que é o Amsterdã. Em Dublin, você passa a imigração também. Você quase joguei o passaporte, tava na distância, né? A mulher só olhou pro meu passaporte, olhou meu visto, passou. Não perguntou nada, fui pegar minha mala. Lá, quando você passa pra parte que você sai do desembarque, você já vai pra área aberta, que as pessoas podem te esperar, tinha um movimentozinho médio. Assim, não vou falar que tava cheio, não tava mesmo, tava bem vazio, mas mais movimento, talvez umas 30 pessoas andando pra lá e pra cá. Se você comparar com Amsterdã, que tinha ninguém, e Guarulhos, que não tinha quase ninguém, era um movimento, sabe? Então, como eu falei, tá tendo mais movimento aqui, parece, na rua, de pessoas e no aeroporto, inclusive, mas eu não acho que é um movimento aglomerado, são movimentos espalhados, sabe? As pessoas estão, cada uma num canto, mas tá esse movimento. E aí, depois disso, fui pegar o táxi, porque eu tenho que passar lá na casa onde a Má mora pra buscar o Danone e buscar meu carro que estavam lá. Pra pegar o táxi, também tem um álcool gel na porta, na frente de onde fica o ponto de táxi, aí encharca a mão no gel, aí o motorista também de máscara, e aí ele super preocupado, assim, ele abriu o porta-mala, deixa você pôr sua mala, ele não vai pegar a mala de você põe, fecha ali, aí ele, tudo bem pôr a mão pra passar um álcool gel, lá você passa pra passar na maçaneta, abrir a porta. E é isso, sabe? Sem contato, sem nada. Um clima meio estranho. Acho que o clima era a coisa mais esquisita que tinha, porque fica um clima meio de velório, de tristeza, sabe? No aeroporto, principalmente. Tava muito triste. Não tinha energia, não tinha pessoa, não tinha vida, não tinha nada. É muito estranho. É muito apocalíptico ver isso, sabe? Não façam viagem se você não precisa. Se você já tá numa casa que você tá bem, fica sem ficar. Muita gente perguntou se, mas eu fiquei sabendo que não tem mais voo em abril. Tem alguns voos, só que é muito limitado, mas os voos estão vazios, sabe? A estimativa, inclusive, de aeroportos é que caiu em 60%, acho que caiu muito mais, ou pela observação, muito mais o movimento. Tá muito mais espaçado também isso, né? Então, eu sugiro você, se você fechou coisa com o KLM, eles têm um contato deles que eles publicaram em vários lugares, eles têm um WhatsApp deles, eles têm Messenger, você pode fazer contato. Sugiro fazer também em inglês, porque se você fazer em português, você tá limitando pro suporte do Brasil. Manda mensagem em inglês, sabe? Usa o Google Tradutor. Pelo menos você vai ter muito mais chance, o staff muito maior que vai poder te atender, porque você abre aí para mais pessoas, um staff muito maior para suporte. É minha sugestão. Sempre funcionou comigo, independente de qualquer parceria, sempre funcionou comigo. Eu faço sempre em inglês, mas às vezes em português pode ser um pouco mais limitado mesmo. Se você realmente necessita, vai ser um voo funcional. Não espere um voo de luxo, um voo de conforto. Conforto, né? O assento sim, mas não vai ter um serviço de bordo, você vai ter contato limitado com qualquer coisa, gente, e não vai ter comida no aeroporto. A gente no Brasil, pelo que eu percebi, tem que se conscientizar mais individualmente também. As pessoas, principalmente no interior, que têm menos acesso à informação, precisam se educar mais de ter essa higiene, porque como eu falei, às vezes a boa vontade tá lá, a pessoa põe uma máscara, às vezes a pessoa passa um álcool gel na mão, mas aí ela esquece, sabe? Ela depois vai lá e põe a mão no nariz, aí depois vai lá e encosta um monte de coisa e põe a mão na cara, porque é falta de costume, falta do hábito. E para criar o hábito é você ter que fazer repetitivamente. Eu acho que os dois países estão, da sua forma, claro, né, da forma que a gente tá observando, como eu falei, da minha perspectiva, estão tendo algumas medidas de conscientização aí, mas um caminho longo para ir no Brasil. Aqui também acho que vai ter muita coisa que vai acontecer ainda. Isso vai durar mais algumas semanas, então realmente a gente tem que entrar nessa daí, porque quanto mais a gente se prevenir, mais estiver preparado e mais individualmente a gente estiver educado quanto a isso, mais a gente vai retardar o espalhar do vírus aí a gente consegue ter um pouco mais de controle. Eu quero aproveitar e compartilhar alguns dados com vocês que eu andei vendo aqui sobre como é que tá a situação do coronavírus na Irlanda e como é que tá essa expectativa de desemprego e comparar um pouco com o Brasil. Talvez o Brasil esteja muito otimista, então vamos dar uma olhada. Na Irlanda tem 224 pessoas que estão na UTI por conta do coronavírus, 25 pessoas que morreram nas últimas 24 horas têm em média 80 anos de idade. A Irlanda está com várias medidas de apoio, né, de suporte para quem perdeu o emprego, de apoio para poder ajudar pequenas empresas. Eles estão estimando um investimento de 5 bilhões de euros para suportar a economia, tanto a comunidade de pessoas que ficaram desempregadas como as pequenas empresas.
É muita grana. E mundialmente, a expectativa é de que mais de 500 milhões de pessoas vão ficar pobres, vão entrar no nível de pobreza devido ao coronavírus. Por isso que é muito importante a gente estar atento a como que isso está impactando na economia. Como eu falei, não são coisas separadas. E as pessoas ficam muito preocupadas, estão preocupadas com dinheiro. Não é. Você ter pessoas na pobreza, viram outros problemas muito grandes. Você derrubar gente aí da família, porque não tem acesso à alimentação, à saúde. São milhões de outros problemas que você causa com 500 milhões de pessoas. Então, vamos ser conscientes, mantendo o que a gente está mantendo aí de lockdown, né, de se manter isolado, mas pensar constantemente como é que a gente faz para gerar economia, para apoiar as pessoas. Estão rolando várias iniciativas e atividades que são para dar apoio. Recomendo vocês participarem quando vocês podem e ajudarem, porque vocês vão estar ajudando outras famílias também. Agora, um dado interessante de desemprego, taxa de desemprego. Eu achei até surpreso. Olha só, vou começar pelo mais alto. Nos Estados Unidos, já tem mais de 6,6 milhões de pessoas que estão pedindo o auxílio-desemprego. Esse aumento é mais ou menos 15%, então eles estão estimando que até mais ou menos o final desse mês de abril agora, a taxa de desemprego vai subir de 15% para 20% e nos próximos 3 meses em até 30%. Taxa de pessoas sem emprego, taxa de desemprego nos Estados Unidos, que estava em 3,6% até outubro de 2019, deve subir para 30%. É inacreditável esse número. Não estou falando que pessimista, mas eu acho que eles realmente vão ser muito abalados com esse negócio já tá grave o negócio, já tá 6,6 milhões de pessoas pedindo auxílio. É muito dinheiro que tem que circular para poder ganhar esse auxílio para essa galera. Muito dinheiro mesmo. Na Irlanda, a Irlanda estava com 4,5, 4,7 a taxa de desemprego. Era uma taxa de desemprego bem baixa também, excelente. Eles estão estimando que vai subir para 16%. Já está subindo e vai ficar em mais ou menos 16%, pelo menos por enquanto, essa é a estimativa dos economistas. É um número bem alto. Se pular de 4% para 16% é muita coisa. É assim, uma taxa de desemprego bem alta. Não é tão alarmante como os Estados Unidos. É alarmante, claro que é, mas não é tão como os Estados Unidos, que eles estão estimando 30%. No Brasil, a taxa de desemprego do Brasil atual pré-coronavírus, era de 11,6%. 4 vezes mais alto do que nos Estados Unidos, 3 vezes mais alto que na Irlanda. A estimativa é de que essa taxa de desemprego vai subir para 16,1%. Vocês acham que vai subir 5% nessa taxa de desemprego? Aí no mínimo vai ser mais 10, 15%. Esse número vai ser muito maior que isso. Minha preocupação é, ou estamos omitindo fatos, ou estamos muito otimistas, ou tem alguma coisa muito boa acontecendo que a gente não sabe. Espero estar errado, espero que esse número seja realmente correto e suba apenas 5%. Ou os Estados Unidos e a Irlanda estão muito pessimistas, ou o Brasil tá muito mal nesse cálculo e eu tô preocupado desse número ser muito maior e a gente não tá vendo esse número. Fiquem de olho, gente, e tentem, como eu falei, apoiar quem vocês possam apoiar. Se cuidem, se diversifiquem, aprendam coisas novas, sejam flexíveis, adaptáveis, porque vai ser hora de transição e você talvez não tenha impacto ainda, mas pode ser que daqui 3, 6 meses tenha um impacto para você, por conta da indústria tá sendo toda movimentada. É ficar de olho nas informações, elas atualizam muito rápido, não ficar contando o número de pessoas com casos, porque esse número sempre vai subir, gente. O número de gente com casos de coronavírus vai sempre subir, porque é um número que se acumula. Cumulativos sobem. Então não adianta falar, tinha 10, caraca, agora tá com 12, caraca, tá com 15, tá com 20. Você vai morrer de desespero, você vai entrar numa paranoia maluca. Vamos torcer para o Brasil tá certo, né? Ser só 5% de aumento e não 15, 20% e virar um caos. É isso, gente. Quero o comentário de vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Eu tô no Instagram direto postando coisas novas também, edu.giansante. E se vocês quiserem comentar, falar comigo, eu tô lá também pra vocês. Beleza? Valeu, gente. Tchau.